Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri e esse é o canal Geografia em Pauta. Você deve ter visto nos últimos dias que o vulcão em Tonga teve uma erupção no último dia 15 extremamente violenta que provocou um grande tsunami e muito se falou sobre o fato dele ser um vulcão submarino. Mas você sabe o que é um vulcão submarino? E por que foi tão violenta a explosão nesse vulcão no Oceano Pacífico? É sobre isso que eu vou falar com você, então vem comigo. Galera, uma erupção do vulcão perto de Tonga no dia 15 de janeiro colocou o planeta todo em alerta. O vulcão Runga Tonga Runga Hapei, localizado no Pacífico Sul, causou uma explosão que pôde ser ouvida até nos Estados Unidos, fazendo com que ondas de mais de 1 metro atingissem a costa de Tonga. Em meio à dificuldade de avaliar os danos, o Ministério das Relações Exteriores confirmou 2 mortes na terça-feira, dia 17, incluindo uma britânica, segundo a rádio New Zealand. Trata-se de Angela Glover, de 50 anos, que estava tentando salvar seus cães quando a água a levou. As comunicações na região estão paralisadas, o que dificulta estabelecer a escala de fato da destruição. Foi tão grande essa destruição que ela conseguiu atingir a costa peruana. Vários países, incluindo Japão e Chile, emitiram alertas de tsunami. No Peru, a mais de 10 mil quilômetros do vulcão, foi relatada a morte de 2 pessoas devido a ondas anormalmente altas. Como são os vulcões submarinos como o de Tonga e como eles conseguem desencadear eventos tão poderosos, né? O que é um vulcão submarino? Vamos começar pela primeira premissa. Um vulcão submarino é um vulcão localizado totalmente ou majoritariamente abaixo do nível do mar. Esses vulcões se formam em lugares onde o magma do interior da Terra penetra através de aberturas ou fissuras na crosta terrestre para o fundo do oceano. As erupções do vulcão subaquáticas são caracterizadas das zonas de ruptura, onde se formam as placas da crosta terrestre, as chamadas placas tectônicas, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA por sua sigla em inglês. Nessas áreas de alta atividade sísmica, o magma sobe e se acumula entre as rachaduras nas rochas do vulcão até que não haja mais espaço e ela exploda. Segundo a agência norte-americana, 3/4 da atividade vulcânica do planeta correspondem a erupções submarinas. Alguns oceanógrafos estimam que há 1 milhão de vulcões apenas no fundo do Oceano Pacífico, de acordo com o Museu Marítimo Nacional do Reino Unido, para se ter uma ideia, hein, galera? Como é o vulcão Runga Tonga Runga Hapei? O vulcão consiste na união de 2 ilhas desabitadas, a Runga Tonga e a Runga Hapei, localizada a cerca de 65 km a norte de Nuku'alofa, que é a capital de Tonga. Esta é uma área de alta atividade sísmica, na zona do Círculo de Fogo do Pacífico. Ele se projeta a 100 metros acima do nível do mar, mais abaixo se estende por cerca de 1.800 metros de comprimento e 20 km de largura. Em 2009, 2014 e 2015, o vulcão registrou erupções de magma e vapor, mas muito menores do que é ocorrido agora em janeiro de 2022. O vulcão é capaz de produzir erupções tão poderosas quanto essa a cada 1000 anos. O vulcão está dentro do que é conhecido como uma cadeia, que é uma depressão em forma de cratera que se aprofunda a cada erupção. Quão violenta foi essa erupção? A erupção de 8 minutos foi tão poderosa que pôde ser ouvida a cerca de 800 km de distância. A coluna de fumaça e cinzas atingiu 20 km de altura e 260 km de diâmetro. Essa foi uma das erupções mais fortes na região de Tonga nos últimos 30 anos no mínimo. O vulcão de Tonga é do tipo basáltico, como os do Havaí ou das Ilhas Canárias, que também nós tivemos agora nas Ilhas Canárias algumas atividades vulcânicas recentes. Ou seja, suas erupções não são tão violentas em comparação de outros tipos de vulcões. As erupções basálticas são caracterizadas por uma efusão de magma que flui. A diferença ocorre por conta do contato do magma com a água do mar. Quando o magma, que pode estar a uma temperatura em torno de 1100 graus, entra em contato repentino com a água, ocorre uma reação extremamente violenta que fragmenta o magma. Esse fenômeno é conhecido como interação combustível-refrigerante. Nesse momento, começa uma reação em cadeia, na qual os novos fragmentos de magma entram em contato com a água, gerando novas explosões que lançam partículas vulcânicas e detonações em velocidades supersônicas. A violenta explosão, no entanto, não pode ser explicada apenas pela interação do magma com a água. Esta explosão mostra que grandes quantidades de magma fresco carregado de gás foram injetadas, por isso essa explosão.
Através da análise das cinzas das erupções anteriores e técnicas de radiocarbono, é possível estabelecer se essas erupções em Runga Tonga Rapei ocorreram e como elas ocorrem a cada 1000 anos. Há já estudos que determinam que nesse intervalo de tempo nós temos grandes explosões naquele vulcão. A última grande explosão tinha ocorrido no ano de 1100. Então, essa erupção do último dia 15 de janeiro está dentro do prazo das grandes erupções que você tem no vulcão Tunga Ronga Rapei. Ainda é muito cedo para saber como a dimensão dessa erupção se compara com a de outras erupções recentes de outros vulcões. E aí, o que causou o tsunami? Além de entender esse fenômeno e por que foi explosivo, por que ele causou um tsunami? Pode haver duas causas principais. A primeira foi a própria erupção. Houve um bombardeamento explosivo que empurra grandes quantidades de água. A segunda é que a erupção causou um colapso na caldeira do vulcão. Isso produziu um colapso subaquático que também empurrou água. É por isso que depois da erupção sobrou apenas um pedaço pequeno da ilha. O que se pode esperar nos próximos dias com relação a esse vulcão? Nesse momento, o que a gente tem é fumaças e cinzas que se espalham densamente pelo ar, interagindo entre si com a atmosfera, criando tempestades elétricas e ventos fortes na região. Pode levar algumas semanas até que a região volte ao normal e a gente também tem a possibilidade de haver novas erupções, mas não como essa, não uma erupção dessa magnitude, desse tamanho. O que pode acontecer é um novo colapso, porque todo o material ainda está muito instável. Pode haver um colapso submarino e gerar outro tsunami, mas com efeitos mais locais em Tonga e ou Fiji. De qualquer forma, os especialistas concordam que ainda são necessários mais estudos para entender melhor as causas desse tsunami que a gente teve a partir dessa liberação de energia no último dia 15 de janeiro. Embora tenha sido um evento que liberou grande pressão de magma, não se sabe se esse foi o clímax da erupção. Outras erupções da caldeira de vulcão causaram várias explosões separadas. Podemos estar há semanas ou há mesmo anos de uma nova grande agitação vulcânica do vulcão Runga Tonga Runga Rapei. Pelo bem do povo de Tonga, espero que isso não volte a acontecer. Mas infelizmente hoje nós temos uma população grande de pessoas em Tonga sofrendo com as consequências dessa erupção vulcânica do último dia 15 de janeiro. Acredita-se que mais de 80% da população foram afetadas pelo vulcão ou pelo tsunami, pela atividade vulcânica ou pelo tsunami. A ilha ainda está incomunicável devido ao rompimento de cabos submarinos. Importante, inclusive a gente já falou sobre isso em outro vídeo e também em outro podcast. E é importante que a gente fique atento e que mais estudos aprofundados possam trazer para a gente luz sobre as futuras consequências dessa explosão. Se outras explosões irão vir na sequência, como isso é possível, como eu falei aqui, outras atividades vulcânicas podem acontecer. Acredita-se que nesse momento, em menor escala, inclusive se gerar um outro evento tsunâmico, vai ser numa escala pequena, mas nas próximas semanas, ou na verdade nos próximos anos, a gente ainda não tem certeza se outro fenômeno dessa magnitude pode acontecer, inclusive até o final desse ano. O que a gente precisa agora é se debruçar em pesquisas, é tentar compreender a cadeia de fatos que levou a esse acontecimento para poder fazer os estudos e as análises necessárias para entender que caminho seguir, que tipo de situação pode acontecer, quais são as consequências disso para o futuro. Essa área da vulcanologia, tudo dos vulcões, ela é muito interessante, tá, galera? E ela carece realmente de mais ferramentas, de mais investimentos. A gente aqui no Brasil, a gente normalmente ouve pouco falar sobre isso, a não ser quando são notícias internacionais, por a gente estar numa região tectonicamente mais estável. Então a gente não tem vulcões ativos, de atividade vulcânica constante, mas em várias regiões do nosso globo, principalmente nessa região do Pacífico, na cadeia que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, você tem milhões de vulcões, milhares de atividades acontecendo diariamente e de vez em quando algumas explosivas como essa. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, a sua paciência, fazendo aquele convite. Se você ficou aqui até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então se inscreve no canal, ative o sininho ou acompanhe a gente no podcast que a gente está trazendo informação para você geográfica dia após dia. Obrigado e até a próxima. Fui!